Questão 21, item 04. Existe uma infinidade de números reais x, tais que f de x igual a x. Então, a gente tem a nossa função f, composta por duas sentenças e o gráfico da função. O que diz no comando da questão 21? Que f é uma função definida de reais em reais. O que o primeiro r representa? Representa o conjunto de domínio, o conjunto de partida da função. E o segundo, o conjunto reais, ele vai representar o quê? O contradomínio, vai representar o conjunto de chegada. Então, o que a gente tem? A gente tem que o domínio da função f é igual a reais. Aí a gente vai no enunciado. Ele diz o quê? Qual a infinidade de números reais? X, tais que f de x igual a x. Ele tem que atender a essa condição. Onde é que a gente vai enxergar essa condição? A gente vai enxergar na primeira sentença da nossa função, que se o número pertencer aos inteiros, ele vai retornar o próprio número. Ou seja, para todo x que pertence aos inteiros, a função vai ser f de x igual a x, que é a mesma condição que ele está dando no enunciado. Só que para responder essa questão, eu tenho que ter uma noção de quê? Conjunto numérico, que vai dizer o quê? O domínio são os reais. Eu peguei parte desse conjunto de números, de elementos dos reais, e destaquei, que são os inteiros. Os inteiros, eu vou aplicar a função na primeira sentença, a primeira condição. Se x pertence aos inteiros, logo, retorna x. E os números do conjunto do domínio que não são inteiros, eles vão participar da segunda condição. Se x não pertence aos inteiros, eu olho os vizinhos dele, o antecessor e o sucessor, que são os vizinhos inteiros, e vou retornar o menor deles, certo? Então, eu tenho duas regras para essa função. Uma para os inteiros e outra para os não inteiros, todos os números pertencentes ao reais, ao conjunto dos reais, que é o nosso domínio. Aí a pergunta é, se a primeira regra, que atende ao f de x igual a x, que é a condição do enunciado, eu tenho que x pertence ao conjunto dos inteiros. E o conjunto dos inteiros é formado por infinitos elementos, infinitos x's. Então, se eu tenho infinitos x's e todo inteiro é real, eu vou ter infinitos números reais. Então, a noção de quantidade de elementos infinitos do inteiro, ela vai passar para reais. Então, eu posso afirmar que tem infinitos números reais x que atende à primeira condição, a essa condição que é da primeira sentença? Sim. Por quê? Porque o tamanho do conjunto dos inteiros é infinito e todo inteiro é real. Logo, o tamanho de elementos da primeira linha, da primeira condição, também vai ser infinito. Portanto, item 4 da questão 21 está correto.